o que vem a ser discriminação? Discriminar quer dizer simplesmente separar, distinguir as coisas. Eu posso fazer uma discriminação das mercadorias de uma loja, ou seja, uma lista separando as mercadorias por categoria, por tipo de mercadoria e assim por diante. Eu posso também discriminar pessoas, por que não? Posso discriminar por idade, posso discriminar por sexo, posso discriminar por renda, posso discriminar por etnia, posso, e assim por diante. Eu posso dizer o seguinte, não, para entrar nessa escola tem que ter o ano que completa 7 anos de idade, né? Estou discriminando. Posso discriminar por sexo, não, aqui é atividade específica para sexo masculino, sexo feminino, até aí não tem problema nenhum. Quando se trata, entretanto, de discriminação de pessoas, aí nós temos que tomar um grande cuidado, porque tem dois tipos de discriminação de pessoas. Tem a discriminação que é legítima e tem aquela que é ilegítima. Por exemplo, uma discriminação legítima, simples, óbvia. Eu vou fazer uma festa que eu quero que venham meus amigos, eu só chamo meu amigo. Quem não é amigo não chama. Está lesando o meu direito? Não estou lesando direito nenhum, estou só chamando os amigos. Eu posso também discriminar só para este serviço de carona só para moradores do bairro, né? Você, para usar determinados serviços públicos, você tem que morar em determinados bairros. É uma discriminação, mas não é ilegítima, é discriminação legítima. Agora, a discriminação ilegítima é quando você impede alguém de exercer um direito, de participar de alguma coisa legítima e que você o faz sem fundamentação, de modo inadequado, baseado em premissas ou em regras ou em ideias não adequadas. Então, esta é a discriminação realmente problemática. Ela é baseada em algo não racional, algo não justificado e assim por diante. Essa temos de combater. Então, muitas vezes ela se fundamenta em preconceito, em visão enviesada, em estereótipos, em preferências, né, infundadas, em atitudes nós versus eles. Então, hoje há uma ampla condenação internacional dos organismos internacionais, dos governos, uma ampla condenação social para este tipo de discriminação. Discriminação das pessoas baseadas em preconceito, em racismo, baseado enfim, todos esses tipos de coisa, né? E usualmente essa discriminação vai contra aqueles grupos que nós já falamos, que são minoritários ou que são perseguidos de alguma maneira, ou, enfim, que são negros, que são mulheres, que são integrantes da comunidade LGBT, estrangeiros, às vezes jovens, às vezes velhos, às vezes, enfim, tá certo? Então, esse tipo de discriminação, para começo de conversa, já é proibido por lei, não pode, né? Há punição, inclusive com cadeia, há cadeia para isso, de determinado tipo de discriminação. Então, alguém chega no restaurante e alguém se recusa a atender porque a pessoa é negra. Ora, isso aí dá cadeia, correto? Ou um tratamento diferenciado e não privilegiado no supermercado, ou um tratamento prejudicial no supermercado. Dá cadeia, não é verdade? Então, essa cria ineficiência nas organizações, cria ineficiência nos governos, cria problemas na sociedade, conflitos na sociedade e, enfim, tira as pessoas da boa diversidade, que é aquela diversidade que constrói, que leva a maior criatividade, etc. Então, tem de ser combatida seriamente este tipo de discriminação infundada. Okay? Então, vamos lá, vamos refletir um pouquinho. Vou fazer 3 perguntas e após cada uma das perguntas, você vai pensar aí e vai dizer para si mesmo se isto é discriminação, se não é, ou se talvez. Você vai responder sim, não ou talvez. Então eu digo a primeira frase. Ele não pode se candidatar a esse cargo porque ele tem menos de 1,80 m. Neste caso, há discriminação? Sim, não ou talvez.
Discriminação infundada, eu quero dizer. Aquela que a lei proíbe. 2. Segunda frase. Maria não foi promovida porque ela é mulher. Neste caso, há discriminação? Sim, não, talvez. Terceira frase. José não foi aceito porque ele é negro. Há discriminação? Sim, não ou talvez. Correto? Vou colocar mais uma, vai. A empresa que promoveu a excursão pediu para as pessoas, exigia que as pessoas apresentassem exame médico. É discriminação? Sim, não ou talvez. Correto? Em todos esses casos, a resposta é talvez. Né? Porque, por exemplo, discriminação por altura. Sim, a polícia tem isso. Para entrar nas determinadas forças policiais, para fazer concurso, há discriminação por altura. Eu, por exemplo, acho que eu passo, mas 1,70 m, não sei qual é a altura que a Polícia Militar do Estado de São Paulo exige, não sei. Mas há discriminação por altura, sim, altura e peso. E essa discriminação não é contra a lei. Essa é uma discriminação legítima, aceita. Por quê? Porque a função pede isto. A função, os propósitos do trabalho que será feito, exige um desempenho físico adequado. A pessoa tem que correr, por exemplo, tem que fazer força, enfim, tem de ter um físico adequado, tem que fazer exames e testes físicos, ok? Então não há discriminação inadequada aí não. Segundo exemplo, Maria não foi promovida porque é mulher. Mesma coisa. Há alguns cargos raros, né? Muito raros, em que a presença tem que ser masculina, tá certo? Ou feminina. Né? Há raros casos, eu digo. Na maioria das funções, não faz nenhum sentido discriminar por sexo, mas em algumas efetivamente faz. Então vai haver efetivamente discriminação legítima. Então pode ser que quem diz isso aí, olha, que a Maria não foi promovida porque é mulher, pode ser que haja discriminação infundada, pode ser que haja discriminação fundada. Né? Então, no caso aí, a resposta é talvez. Talvez a empresa esteja errada, talvez não esteja errada. Mesma coisa, José não foi aceito porque ele é negro. Tá? Bom, imagina que seja, por exemplo, uma peça teatral ou uma propaganda em que a pessoa vai fazer o papel de Hitler. Hitler não era negro, entendeu? Então, quer dizer, não tem sentido falar que houve discriminação infundada. Não houve, não. A empresa exige um exame médico para aceitar a pessoa na excursão. Né? Talvez seja discriminação infundada, talvez não seja. Por exemplo, essa excursão aí vai exigir que as pessoas passem por uma situação de muito estresse, muito esforço físico, etc. Então tem que estar com o físico bem preparado, senão a empresa deixa alguém chegar lá que não tem preparo físico, a pessoa morre na excursão, de quem é a responsabilidade? Então veja bem, a discriminação é natural na sociedade. Discriminar de modo correto é legítimo. O que não podemos é discriminar de modo inadequado. A discriminação é inadequada quando ela não tem fundamentação funcional ou racional, né? A função não faz sentido discriminar. Quando ela é arbitrária, que ela é feita às vezes por capricho, por achômetro, e quando ela é subjetiva, não tem uma razão objetiva para a discriminação, então ela é infundada e inadequada. Então todo cuidado é pouco nessas áreas, não é porque há aquela discriminação direta, certo? Clara, às claras, e há discriminação indireta, camuflada, escondida. A discriminação injustificada é tida pelas pessoas como algo muito lesivo aos direitos e, além disso, muito ruim do ponto de vista social, do ponto de vista de agregação, do ponto de vista de cooperação, arrasa com o clima de uma empresa, de uma organização qualquer. Então, muito cuidado contra a discriminação. Discriminação poderá ocorrer desde que haja fundamentação adequada, mas devemos acolher os grupos os mais diversos possível em todas as funções em que as diferenças não sejam eliminatórias para ninguém, correto? Então,
Então, cuidado com a discriminação.